Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, um comentário sobre a crise no Irã. Tem uma crise acontecendo no cenário político internacional, mais especificamente no Irã, que é o governo entrando em conflito com manifestantes. Galera, a primeira coisa que eu vou apontar para vocês aqui é que se você assistiu vídeos onde eu tratei do comportamento do golpe político no Brasil, onde eu falei da Venezuela, onde eu falei da Síria, onde eu falei do Iêmen e a Primavera Árabe, o padrão é o mesmo. É a mesma coisa que está acontecendo no Irã hoje, acontecendo em todos esses outros países. É um padrão que se repete por décadas. O imperialismo americano tem um programa de substituição controlada do poder, de acordo com os seus interesses. Então a questão aqui não é porque eu estou vendo conspiração em tudo. Não é porque eu tenho um sentimento anti-americano. É porque os caras por trás desses conflitos, dessas crises, dessas manifestações e substituições de poder, são os mesmos caras fazendo as mesmas jogadas. Se você não viu nenhum desses vídeos sobre Síria, Iêmen, Venezuela, Brasil, assiste esse aqui. Se você já viu, é a mesma coisa. Claro, o que está acontecendo lá no Irã se repete por várias outras nações do país nesse momento e em outros momentos da história. São manifestações populares contra o governo e o governo, por sua vez, está reprimindo esses protestos de maneira bem agressiva. É a questão do modelo tradicional dos governos autoritários. Repressão a todo custo contra qualquer ameaça ao seu poder. Primeiro que se você presta atenção no meu canal, eu nem precisava estar dizendo para vocês aqui que eu sou estritamente a favor de qualquer manifestação popular, desde que seja legítima. E essa é a palavra que você tem que colocar em consideração quando você observa protestos e manifestações. Legitimidade, galera. Porque você percebe que hoje a massa de zumbi ela é programada a aceitar ordens externas. Então ela é facilmente manipulada. E uma manifestação, um protesto que foi manipulado por interesses ocultos ou interesses externos, ele perde o caráter de legitimidade. Você percebe que tem gente usando as manifestações, usando os protestos de acordo com os seus interesses. Você já viu isso aqui no Brasil. Você vê lá os patos com as suas panelas e tal. É a mesma coisa. E eu, Cidadão X, acredito sim que existem interesses externos, mais propriamente do imperialismo norte-americano, de que o Irã passe por um processo de substituição de poder. A ideia dos caras é essa. Se você não acredita em mim, achando que eu estou com conspirações ou sentimento anti-americano, é só você observar que o Trump tem feito várias manifestações via redes sociais para dar apoio e incentivo aos protestos contra o governo do Irã. Sim, porque a ideia deles é usar a programação que a maioria dos alienados zumbis tem em mente, de que o herói norte-americano luta pela democracia. Então eles repetem isso incessantemente para ver se alguém acredita. E aí justifica e ampara suas intervenções e suas ações como poderes externos dentro de outras nações. Não lutam pela democracia porra nenhuma. O que eles lutam é por uma democracia falsa, desde que seja controlada por eles. Se substituir lá no Irã um ditador que for favorável aos Estados Unidos, para eles tanto faz, não precisa ser necessariamente uma democracia. Mas o discurso é esse. E o Trump está lá, já se manifestou abertamente no seu Twitter, nas suas redes sociais, falando que está do lado do povo que está querendo derrubar o governo do Irã. Então você percebe que os caras têm sim interesses por trás do que está acontecendo no Irã e tem sim fontes, meios, ferramentas, formas de intervir na situação do Irã. Você tem que colocar em mente que é o seguinte, é normal, em qualquer país do Oriente Médio, você ter um fuzil no armário da cozinha. Então qualquer protesto tem grandes chances de evoluir para uma guerra civil. Diferente daqui do Brasil, que passou pelo mesmo processo, só que ninguém tem um fuzil guardado em casa, a não ser os traficantes
né, e os grandes poderes que dominam o país. A população em si não tem nada, ela é completamente desarmada. E além disso, ela foi programada a se comportar como um zumbi. Ou seja, o povo brasileiro, quando vai se manifestar, leva panela, apito, nariz de palhaço, camisa da Nike e aguarda a Globo decidir contra o que ela tem que se manifestar. É ridículo. É um bando de bundão. Qualquer governo do mundo, né, que ouse, em algum momento da sua história, né, bater de frente com os interesses do imperialismo americano, ele vai sofrer retaliações. Ele vai sofrer ataques do governo norte-americano. Não é um ataque direto, como a gente vê nas histórias, nos filmes e tal. Ultimamente o governo americano apelou para ataques indiretos, né, que na mente dos alienados se torna imperceptível. E segue um padrão, como eu afirmei no início do vídeo para vocês. Repetitivo, chega a ser chato. Quando você aprende a ver o que eles estão fazendo, você vê esse mesmo comportamento, essa mesma linha de ação, várias e várias vezes, de maneira sistemática. Eles começam criando crises para desestabilizar os governos que são de oposição. Que crises são essas? Crises econômicas, crises políticas e crises internas com conflitos de questões sociais. É padrão, eles fazem isso o tempo todo. As crises econômicas começam com aquelas sanções que prejudicam a economia de um determinado país. E aí tem várias justificativas utilizadas para aplicar sanções econômicas, mas em geral o básico é afetar a economia do país. É gerar inflação, é gerar problema de distribuição de riqueza, né, mercado, trabalho. A ideia é detonar a economia do país. A questão política é fácil também. É só você começar a levantar várias denúncias de corrupção do governo posto. Mesmo porque qualquer governo que esteja no poder, com a entrada de dinheiro fácil e o sistema montado para eles, a corrupção corrompe a mente dos caras sim. A coisa que acontece aqui é que começam a surgir muitas denúncias de corrupção. Para quê? Para incitar o povo. Para o povo e contra o governo. Aí você cria uma crise política. Já tinha crise financeira e agora uma crise política. E aí é só você infiltrar alguns agentes para tumultuar as manifestações, para fazer baderna, provocar o conflito. E aí você pega um protesto legítimo ou uma manifestação legítima popular e cria um conflito mais agressivo, mais radical com o governo. E no caso do Irã, ele ainda tem um agravante que é ideal para os padrões norte-americanos. É você apontar que lá no Irã tem um governo teocrático. Basicamente, o governo teocrático é um governo que respeita primeiramente uma religião. E no caso deles lá é o radical islamismo. Não é radical islamismo, é o fundamentalismo islâmico lá no Irã. Só que eles têm lá suas leis, né, bem tradicionais, bem conservadoras, de acordo com a sua religião. E isso influencia muito na política e no poder do Irã. E para o governo norte-americano, isso aí, cara, é perfeito. Porque eles já criaram um argumento mundial de que o Islã é uma ameaça. Realmente, né, o comportamento radical e conservador de algumas posições radicais islâmicas é uma ameaça para qualquer outra religião, qualquer outro governo que tenha um pouco mais de liberdade com o seu povo. O problema é que eles usam isso para manipular você, a transformar qualquer religião, né, baseada no Islã como inimiga. E eu não estou aqui defendendo o terrorista, eu odeio terrorista porque eu acho que são um bando de covarde. Mas a questão aqui é que você enxerga qualquer islâmico como terrorista, e não é assim. Então esse padrão de intervenção em nações de oposição, eles fizeram isso várias e várias vezes e fazem isso no mundo inteiro. Fizeram no Oriente Médio e continuam fazendo, fizeram isso aqui na América Latina, e fizeram em qualquer outro país que tinha alguma coisa de interessante para os Estados Unidos. Seja algum recurso natural, seja uma posição estratégica, ou seja só uma influência política regional. E o Irã é o inimigo dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. O Irã desafia os Estados Unidos, seja muitas vezes questionando ou ameaçando a soberania regional de Israel. O Irã não aceita Israel. Ou então pode ser que ele tenta atrapalhar a influência política da Arábia Saudita na região. Então o Irã é uma ameaça tanto para os aliados árabes, os americanos, produtores de petróleo, que são vassalos do imperialismo norte-americano, ou para a base avançada chamada Israel.
O Irã, ele é uma oposição dentro do Oriente Médio. Então ele se torna um inimigo, ameaçador no caso, né, que intervém de várias maneiras ali na tentativa de domínio dos Estados Unidos na região. Então ele precisa ser eliminado. E aí vem aqueles argumentos pré-programados aqui nos comentários. Não, cidadão X, mas o Irã é uma república islâmica. E você já falou que o Islã radical é uma ameaça para outras religiões e outras nações. Sim, eu acho, né, que a luta pela liberdade ela é legítima em qualquer povo. E deve ser assim, deve ser prioridade de qualquer população. Só que você tem que ver se você não está sendo manipulado por um poder externo, que é o que eu acho que está acontecendo no Irã e acontecer em vários outros países. Não é só uma questão econômica, não é só uma questão de corrupção. Claramente alguém tem interesse em derrubar o governo do Irã nesse momento ali na região. Então, cara, não vem falar pra mim que é uma luta pela liberdade ou pela democracia. Se você for substituir, né, uma liderança religiosa radical islâmica, que é uma ameaça para o mundo, para colocar um bandido no poder, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Só que aqui não era um radical islâmico, era um suposto esquerdista comunista. E aí você substitui o poder e coloca alguém adequado aos interesses externos dos Estados Unidos, por exemplo. A gente colocou um bandido no poder, o Temer. Quem me garante que a ideia de substituição de poder do Irã não é colocar um bandido mais adequado para eles lá também? Logicamente é isso. Seja numa falsa democracia ou numa revolução popular com um novo imperador, cara, é basicamente a mesma linha de ação. Porque não importa, né, quem esteja no poder. O povo que realmente ali é a força da nação, ele vai continuar sendo submisso por questão de opressão e vai continuar servindo só como uma fonte de exploração. É só isso, galera. Eu reconheço que ali no Irã, 2/3 da população é uma população mais jovem. Não passaram pelo movimento da revolução que colocou o governo teocrático no poder, né, e já vivem numa era onde tem a questão das facilidades tecnológicas, por exemplo. Tem as redes sociais, tem a televisão, tem os jogos de videogame, tem interação com o mundo. E isso gera mesmo uma necessidade natural do ser humano, de ter o que os outros têm. Aquela liberdade que você cobra em outros países, tem que ter aqui também. É legítimo o seu cobrar isso. Só que, se a intenção de alguém que está por trás de você, te incitando aí contra o governo, é colocar uma falsa liberdade no seu rumo aqui, para continuar tratando você como um novo escravo, só que um pouquinho mais submisso e mais satisfeito, não faz diferença, cara. Você tem que entender que o problema é a manipulação que ocorre por trás, seja de um protesto, de uma manifestação, de um golpe político, tem alguém com interesse por trás. Se você entender qual é esse interesse e observar as consequências dos atos que culminaram ali na revolução no país, você percebe o que está acontecendo. E o que acontece até hoje é uma intervenção estrangeira para tomar recursos ou a posição da nação. Só isso, cara. É repetitivo, é chato, mas tem gente que não percebe. Aqui foi o Cidadão X.